Boa noite, irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui juntos para louvar e exaltar o nome do Senhor, orar juntos, né? Passar momentos aqui preciosos na presença de Deus. E nesse instante eu quero pedir aos irmãos que me acompanhem na leitura do Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Marcos 10, nós vamos ler os versículos de 35 a 45. Pedido de Tiago e João, Marcos 10, de 35 a 45, diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: O que quereis que vos faça? Responderam-lhe: Permite-nos que na tua glória nos assentamos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhes Jesus: Bebereis o cálice que eu bebo, e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles a quem está preparado. Ouvindo isto, indignaram-se os 10 contra Tiago e João. Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-no sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Irmãos, esse trecho da palavra do Senhor, esse episódio acontecido com o Senhor Jesus, com Tiago e com João, nos fala sobre a grandeza, a verdadeira grandeza diante de Deus. Nesses últimos dias, nós vimos aí nas nossas eleições, as pessoas então se candidatando a cargos e querendo, buscando então ser eleitos para um mandato. E infelizmente a gente vê que a principal preocupação dessas pessoas não é servir os outros, né? Servir o povo ou fazer coisas boas para a população. A gente percebe que essas pessoas, na verdade, estão interessadas em ter um lugar de destaque, em ter uma posição, em ter um status, em ter um título, em ganhar dinheiro. E a gente então começa a perceber que no nosso mundo a noção de grandeza está relacionada a essas coisas, né? Quem é grande entre nós, né? Quem são os nossos governadores, né? São aquelas pessoas que se julgam poderosas porque detêm poder financeiro, poder político e se acham capazes de controlar o destino da população, para onde vai o dinheiro, onde ele deve ser aplicado. E essas pessoas então se alegram com isso e se consideram importantes ou melhores porque ocupam esses determinados cargos ou posições. E é engraçado que até mesmo às vezes dentro das igrejas, no reino de Deus, a gente vê uma disputa por status, por quem é mais importante, quem é mais poderoso, quem é mais influente, qual é a denominação que tem mais influência política. E a gente fica então observando a noção de grandeza segundo o mundo. Nesse texto da palavra do Senhor Jesus, é engraçado que os discípulos também estavam com essa discussão. Senhor, quem vai ser melhor entre nós? Quem me deixa sentar do seu lado direito, do seu lado esquerdo, porque eu sou o mais importante, eu quero ter uma posição de destaque dentro do teu reino. E aí Jesus então fala sobre a verdadeira grandeza, sobre como a gente pode ser grande no reino dos céus e como a gente pode ser então grande diante de Deus. A grandeza segundo Deus ela é diferente. Em vez de imitarem a Jesus, aqui nesse texto, os discípulos estavam admirando a glória e a autoridade dos governadores romanos, homens que amavam, né, a posição, a autoridade. E aí Jesus chamou eles então à parte e lhes ensinou uma lição sobre o espírito de grandeza do mundo, onde ser grande é ser servido e ter poder pelos outros. Então,
Primeira coisa, o mundo acha que a grandeza é ser poderoso, é ser servido pelos outros, é ter poder sobre os outros. Mas aí, Jesus fala da grandeza segundo Jesus, e ele diz então que no reino de Deus, a grandeza de alguém, ela é medida pelo serviço e não pela dominação. No reino de Deus você não é grande porque tem poder ou porque domina alguém, mas você é grande porque serve alguém. Ser grande para o Senhor Jesus, ser grande no reino de Deus é ser servo, é estar a serviço dos outros em vez de ser servido. Né? Os discípulos devem ser servos, nós devemos ser diáconos, né? Da palavra que vem diácono, de servir às mesas, de dispensar, né? Nós devemos ser servos uns dos outros e doulos de todos, escravos de todos, né? Devemos estar submissos à vontade dos outros e fazer aquilo que então contribui para o engrandecimento, para o crescimento do nosso próximo, do que está perto de nós. É engraçado que Paulo falou tantas vezes sobre isso, né? Paulo disse, olha, eu devo fazer aquilo que não escandaliza o outro, eu não devo ser pedra de tropeço para o outro. E Jesus aqui disse, olha, assim como eu vim para servir, vocês também devem, então, servir, ser servos dos outros, né? Ser escravo do outro, fazer aquilo, então, que o outro precisa. Uma pessoa tem que ser serva antes de ser promovida a uma posição de liderança. Foi assim que Jesus fez com José, com Moisés, com Josué, com Davi, e até o próprio Jesus experimentou. A palavra de Deus nos diz que ele, sendo Deus, humilhou-se até a forma de servo e então se submeteu à morte, e à morte de cruz, né? Para que ao nome de Jesus então se dobre todo o joelho do que está na terra, debaixo da terra e no céu. Ou seja, o que a palavra de Deus está nos dizendo é que até Jesus, antes de ser glorificado, se humilhou, né? Se humilhou morrendo por nós na cruz do Calvário. Então, antes de alguém querer exercer autoridade no reino de Deus, ele precisa saber o que é estar debaixo da autoridade. Ele precisa entender o sentido de servir, o sentido de dispensar a sua vida em favor dos outros, em favor daquilo que as outras pessoas então precisam. E Jesus então exemplifica o que é a grandeza. Ele diz, olha, eu sou o Criador, eu sou o dono, eu sou o Senhor do universo, mas mesmo assim eu lavo os pés de vocês, né? Nós conhecemos o episódio em que Jesus então lavou os pés dos discípulos. Ele fez o bem às pessoas, sejam elas quem fossem, né? Ele libertou os oprimidos do diabo. Ele não usou o poder que ele tinha em benefício próprio, mas ele foi socorrer, então, aqueles que estavam aflitos. Ele veio para servir e não para ser servido. O apóstolo Paulo fala sobre a necessidade de nós buscarmos o interesse uns dos outros e servirmos uns aos outros. E para sustentar, né, o argumento dele, ele então ordena: tende em vós mesmos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Né? Ou seja, vocês precisam se humilhar, assim como Cristo Jesus se humilhou, se tornando servo. A exaltação daquele que se humilha é a coroação, é o galardão que você vai receber, então, de Deus. Nós precisamos entender que no reino de Deus, ser grande é ser servo, e ser poderoso é não ter autoridade sobre muitos, mas servir a muitos. Não trilhe a marcha da ambição, né? Não se preocupe se você está sendo, então, de alguma maneira preterido no reino dos homens. Mas lembre-se que você precisa ser grande diante de Deus, ou seja, você precisa ter em você o sentimento de ser servo, de fazer a vontade do outro. Às vezes nós nos preocupamos muito, né, quando estamos trabalhando ou quando estamos no nosso estudo, lá na nossa faculdade ou no nosso colégio, e nós estamos sempre buscando uma posição de destaque e às vezes sofremos quando somos preteridos em alguma determinada situação. Mas nós não devemos nos sentir assim. Nós devemos sentir que ser importante para o Senhor é ser servo. Então, aonde nós estivermos, nós precisamos nos preocupar em ser sal e luz do mundo, em fazer a diferença com o nosso testemunho, em pregar a palavra de Deus e lembrar que quanto mais coisas do reino dos céus existirem em nós, menos nós vamos então buscar e valorizar
as coisas daqui. Quanto mais nós entendermos que precisamos ser servos, menos vamos nos preocupar em ter uma posição de destaque diante dos homens, ou em ter uma posição invejável, ou em ser invejado por alguém. Isso não pertence ao servo do Senhor. O servo do Senhor vê as coisas de forma diferente. Ele entende o que é realmente ser importante, e ele entende que a importância dele não está relacionada aos valores do mundo, mas está relacionada àquilo que Deus vê, porque Deus é aquele diante de quem todas as coisas estão patentes, inclusive aquelas que estão no mais profundo do nosso coração. E é com isso que nós devemos nos preocupar, com o que vai no nosso coração, com o que Cristo vê em nós e com a importância que nós temos para Ele e para o seu reino. Amém? Vamos orar nesse instante, vamos colocar diante do Senhor as nossas vidas. Ele quer nos abençoar, mas nós precisamos entender e nos dispor a fazer o seu serviço, a fazer a tua vontade. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, ó Deus, que essa mensagem que nós então recebemos do Senhor nessa noite possa ficar gravada no nosso coração. Senhor, nós não devemos buscar, ó Deus, as glórias deste mundo. Não devemos nos importar, ó Deus, com posições de grandeza, com ter autoridade sobre os outros. Mas nós devemos entender, ó Deus, que o nosso valor verdadeiro é aquele que nós temos diante do Senhor. Ó Deus, nós precisamos entender que a nossa obrigação como servos de Cristo é servir os outros nas suas necessidades, é abençoar os que estão ao nosso redor com a palavra do Senhor, com o testemunho de um evangelho verdadeiro. Senhor, ensina o nosso coração a não ser orgulhoso, a não ser egoísta. Ó Deus, que nós não possamos nos incomodar quando o mundo nos pretere, mas que nós possamos saber, ó Deus, que nós estamos construindo uma herança celestial e que nós trabalhamos aqui para aquilo que virá depois daqui. Senhor, que nós não possamos esperar no Senhor apenas para receber bênçãos aqui nessa vida, mas que possamos entender que o verdadeiro presente que nós recebemos do Senhor, ó Deus, vai se concretizar quando nós partirmos daqui para a eternidade. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor fala grandemente aos nossos corações. O Senhor responde às nossas dúvidas, às nossas questões, e o Senhor nos ensina sobre como viver melhor, sobre como viver de acordo com o que é a tua vontade, de acordo com o que é o teu propósito. Nesse instante, ó Deus, queremos te pedir e colocar diante do Senhor os enfermos, aquelas pessoas que estão lutando contra uma enfermidade, ó Deus, contra o Covid. São tantas pessoas, ó Deus, atravessando esse momento. Nós não conhecemos todas, ó Deus, mas o Senhor conhece e o Senhor sabe, ó Deus, o que deve ser feito. Nesse instante, ó Deus, abençoa cada um no seu leito de enfermidade. Abençoa aquelas pessoas por quem nós temos orado esses dias. O seu Osni Valdomiro, ó Deus, aquele amigo da irmã Kelly. O irmão Feliciano com aquela enfermidade, aquele problema tão sério na sua família. Ó Deus, também te pedimos pela Ana Carolina. Ó Deus, te pedimos também, ó Deus, por cada um que tem enfrentado há muito tempo alguma enfermidade, como tia Geralda, a tia Selma, a tia Tereza. Ó Deus, tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia da irmã Silvia, da irmã Maria José, da irmã Conceição, do pastor, da irmã Lucineide, da irmã Helenita, ó Deus, da irmã Marli, da irmã Roseli, ó Deus, nossos irmãos, da irmã Áurea, que tem, ó Deus, enfrentado enfermidades nas suas vidas, que o Senhor possa estar com a sua mão de poder sobre eles, restaurando a sua saúde, irmão Levi, irmã Sandra. Ó Deus, tem misericórdia, o Senhor é o Deus de toda cura, o Senhor é o Deus de toda consolação, o Senhor é Deus. Então tem misericórdia dos nossos irmãos com as suas enfermidades, esteja com a tua mão de poder sobre o teu povo. Nesse instante queremos te pedir por aquelas famílias, ó Deus, que estão atravessando momentos difíceis, ó Deus, alguns com dificuldades financeiras, ó Deus, outros, ó Deus, com dificuldades de relacionamento, ó Deus, aqueles, ó Deus, que muitas vezes têm enfrentado dificuldade no seu casamento, na criação dos seus filhos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor transforme, ó Deus, os lares, os membros dos lares, que o Senhor restaure cada vida e cada coração, para que assim os relacionamentos
relacionamentos sejam restaurados, os casamentos sejam fortalecidos. Ó Deus, os pais saibam educar os seus filhos e os filhos saibam honrar os seus pais. Senhor, nesse instante também nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando, ó Deus, guardando e livrando, ó Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando como profissionais de saúde, nossos irmãos amados, ó Deus, irmã Wélcia, irmã Taine, irmã Débora, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um onde eles estiverem. E nós te pedimos também, ó Deus, por aquelas famílias enlutadas, como a família da irmã Wélcia, como a família da irmã Rose, do pastor Marcos lá em Caldas Novas. Ó Deus, tem misericórdia dos teus servos que atravessam esse vale de dor, esse momento de reestruturação das suas vidas e das suas famílias. O Senhor, ó Deus, está presente, nós sabemos disso. Então manifesta o teu poder para que os teus servos se sintam fortalecidos, consolados, ajudados e amparados pelo Senhor. Abençoa em especial a vida do Rodrigo e do Daniel. Ó Deus, tem misericórdia dessas crianças, adolescentes, ó Deus. Ó Deus, o Senhor sabe o momento de dificuldade que eles estão enfrentando, mas o Senhor é Deus para, ó Deus, clarear os sentimentos, clarear a mente, para dar, ó Deus, paz, para dar estabilidade, para tomar o Daniel e o Rodrigo nos seus braços, ó Deus, para cuidar deles, ó Deus, para dar a eles aquilo que eles precisam. Então tem misericórdia, ó Deus, dessa família e dessas vidas. E nesse instante também nós queremos te pedir pelos nossos irmãos e amigos que ainda não são crentes. Abençoa a irmã Maria de Fátima e a sua família. Ó Deus, dá à sua serva a alegria de ver a sua família rendida aos teus pés. O irmão Tim, ó Deus, a irmã Helenita, que sempre tem pedido pelos seus familiares. As nossas crianças, os nossos adolescentes trabalham nessas vidas e nas suas famílias, na vida dos esposos das nossas irmãs. Senhor, nós te louvamos, porque nós sabemos que o Senhor veio, ó Deus, e morreu na cruz do Calvário. O Senhor nos ensinou o que é o amor, nos ensinou o que é servir. Então agora nos perdoa, ó Deus, pelas nossas falhas, por muitas vezes buscarmos aquilo que não é do Senhor. Nos ensina a nos humilhar. Ó Deus, nos ensina a entender o nosso propósito aqui. Senhor Deus, nos perdoa as faltas e nesse instante nós oramos no nome poderoso, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe você, abençoe a sua família. Amanhã, quarta-feira, nós temos culto, nosso culto às 19h30. Ele é presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Participe conosco. Quinta-feira teremos nossa devocional novamente. Sexta e sábado, nós teremos a conferência Porque Ele Me Amou, uma conferência evangelística que vai ser feita pela Junta de Missões Nacionais. Começa sexta e sábado às 20 horas e vai ser transmitida pelos canais do Facebook e do YouTube da Junta de Missões Nacionais e pelo nosso Facebook, pela nossa página da igreja. Então fiquem atentos aí a essa conferência. É o momento de você reforçar as suas orações pelos seus familiares e amigos que ainda não são crentes e colocar a vida dessas pessoas diante do Senhor. Participe, convide outras pessoas para assistirem. O Senhor Deus estará falando naquelas 2 noites, sexta e sábado. Domingo, nossos cultos, nossa EBD online, 10h15, ela acontece no Facebook e no YouTube da igreja. E à noite, às 19 horas, o nosso culto presencial, transmitido ao vivo pelo Facebook. Você está convidado para participar conosco. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer.
e por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E é quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. E quando minha luz parece vacilar, é só me unir àquela luz que a todas faz brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for.